Fala, Tihu. Beleza? Beleza? Tranquilo. Bora falar desse jogo aí. 4-0 Vascão. Mas antes, você precisa apresentar aí o meu interlocutor. A galera perguntou no nosso primeiro podcast com quem eu estava conversando. Então, por favor. Verdade, né? Ficou aí um tom de mistério, né? Porra, vai ficar um negócio assim, porra, mistério, acabou que o convidado misterioso é só um amigo seu que ninguém conhece. Então, para não continuar com essa expectativa, para não ter decepção, vamos lá, né? Somos amigos aí há bastante tempo, desde o século passado. Né? Meu nome é Bruno, pro amigo ouvinte aí. Sou vascaíno há 45 anos, nasci numa família de vascaínos. Meu pai, vascaíno doente, minha irmã, meu irmão, meus tios, meus primos, minha avó era vascaína doente, fã do Roberto. E sempre gostei muito de ir a jogo, né? Desde que meu pai, eu sempre, desde pequeno, pedi para meu pai me levar. Meu pai demorou um pouco, só quando você tiver 5 anos. E aí foi quando eu comecei. Sempre que meu pai queria me levar, eu ia com ele. E não ia jogo à noite, não podia ir e tal, mas sempre queria ir, então eu ficava em casa no radinho, né? E você conheceu meu pai, foi muito jogo com meu pai, né? Conheceu meu pai em São Januário, Maracanã, conheceu meus primos também, né? Da família de vascaíno que você conhece bem, né? Mas tem 13 anos que eu moro fora, né? E aí muitas vezes eu não consigo ver o jogo e pelo fuso horário, por não conseguir fazer o streaming que não funcionar, dependendo aí do que acontece. E aí muitas vezes eu te ligo, né? Pra saber como é que foi, pra você me dar o panorama do jogo. Foi aí que surgiu essa ideia aqui, né? Da gente gravar essas ligações aqui e já soltar como podcast. E aí já serve até para deixar outro esclarecimento também, né? Que foi a cobrança da galera do, por que não é vídeo? Galera, é áudio para ser simples, para ser, a gente tá falando aqui que nem se falaria sem estar gravando. Isso. E tá publicando, entendeu? E Exatamente. Assim, alternativa para justamente conseguir fazer sempre, ou quase sempre, né? Porque você começa a ter que gravar, botar vídeo. Inclusive, a gente faz pelo celular mesmo, para de qualquer lugar que tiver poder fazer. E então, esclarecido essas duas grandes questões do primeiro episódio. Exatamente, acho que foram os dois maiores comentários ali. O pessoal que gostou, né? Falou que tem clima de rádio tal. Tô meio como elogio. O pessoal que falou que, gostei, clima de rádio. Gostei muito desse elogio aí. No clima de rádio, verdade. A gente que cresceu no século passado, a gente ouviu muito radinho aí, né? Acho que o pessoal que gostou talvez tenha sido nesse esquema. Então tá aí, estou apresentado, o projeto está apresentado. Eu ia te perguntar, né? O meu plano era começar aqui. O que você achou do jogo? Mas eu acho que não tem muito. Essa pergunta não vale muito, não. Eu vou passar logo para o segundo tópico. Pedro Raul. Fala aí. Né? Cara, a grande questão, né? Do jogo, né? O Pedro Raul. Vamos lá. Até porque o jogo foi que todo mundo esperava, né? Não existia muita expectativa sobre esse jogo, nenhum drama. E até acho que dentro desse contexto é bem louco, né? A questão do Pedro Raul, que mal ou bem marcou, é o segundo jogo seguido que ele faz gol. E tá rolando uma cobrança, assim, bem forte em cima dele. Acho engraçado. Ele tá perdendo muito gol mesmo, é verdade. Pô, né? Mas ele fez um gol que nem o Pedro Raul perderia, né? Também tem isso. É verdade. Contra o Botafogo ele fez um gol mais difícil, né? Eu acho que, cara, acaba sendo a grande questão desse início mesmo de temporada, né? Porque eu vi também muita gente falando assim, tá jogando contra o Trem, é um time semi-amador também. E é verdade. Mas o Vasco, ele tá jogando, ele tá bem regular nesse começo de ano, sabe? Começou jogando contra o Trem, que nem começou contra o Botafogo, contra o Fluminense, foi o Nova Iguaçu, lá o outro, né? Cara, marcando o adversário em cima, pressão, sufoco, principalmente os primeiros 20 minutos, assim, sufocando bastante o adversário. E aí, insisto, foi hoje, mas foi também contra o Fluminense. Só que, cara, é um domínio em campo que não se reflete em gols. O time vai perdendo muito gol, né? E aí a torcida ficando nervosa, e isso passa pelo Pedro Raul, que perde muito gol, né?
Porque hoje, até o gol saiu cedo e contra o trem, fica tranquilo, mas acho que é natural essa questão da torcida de, cara, pô, a gente já viu contra o Fluminense, que não fez o gol e acabou sofrendo, contra o Botafogo, ele teve 2 expulsos, então a coisa meio que se adiantou, né? Então acho natural, assim, esse questionamento da torcida, por mais que seja cedo, né? Seja cedo pra gente criticar, o cara, mal ou bem, ele vem aí com as credenciais de ter sido o vice-artilheiro do campeonato passado e se movimenta, tá lá, se apresenta, né? Então acho que assim, a gente pode ter um pouco mais de paciência com o Pedro Raul, por mais que já comece a ficar preocupante. E dá para perceber nele também o nervosismo, né? De querer fazer o gol. Mas assim, tem que ver, foi a aposta do Vasco, né? Também vejo muita gente falando assim, pô, tem que trazer um novo, tem que trazer um 9. Cara, é complicado, né? Porque, assim, centroavante é uma das posições mais caras do campeonato. Você não vejo o Vasco fazendo lá pra ponta o que fez com o goleiro, trazer 2 goleiros meio que equivalentes, disputem aí. Acho difícil de trazer um atacante, né? Acho que o Pedro Raul só perde essa titularidade se vier alguém, tipo esse Lelê que estão falando aí. O cara vem e começa a fazer, né? Entrar e fazer gol e cobrar a titularidade. Ou o Pedro Raul não passar dessa fase, continuar perdendo muitos gols na cara. Mas, como um otimista inveterado que eu sou, acho que ele vai aos poucos botar o pé na forma aí, né? Eu acho que o mais importante é o time estar criando, né? Eu acho que tem isso, o time tá criando é bom, especialmente contra o Fluminense, contra o Botafogo. Contra o trem, acho que essa questão de tá criando já não vale tanto, apesar de que teve muito, muito volume de jogo mesmo, mas ainda assim, né, já não vale tanto, né? Uma coisa foi contra o Fluminense e tal, teve volume de jogo, acabou não marcando, dá para sair como um saldo positivo aí de que, jogou bem contra o Fluminense. Jogar bem contra o trem do Amapá realmente já não é tanto mérito. Mas essa questão do Pedro Raul, cara, eu acho que tem isso também, né? Eu acho que não deve trazer, cara, tem que ter paciência. Cara, eu acho que não tem outra alternativa. É ou ter paciência ou perder a paciência. Mas o nosso centroavante é esse aí. Assim, acho que no máximo, sei lá, no meio do ano, entendeu? Mas aí é aquela coisa, pra gente vai ser ruim, porque para trazer uma alternativa ao Pedro Raul, ele tem que ir mal pra caramba, isso vai implicar no Vasco ir mal no Brasileiro, sei lá, ser eliminado da Copa do Brasil, vai ter que acontecer tanta coisa ruim, que, cara, o ideal é a gente torcer pra ele dar certo, sabe? Pra ele encaixar. Eu acho que se o Vasco continuar jogando que nem tá jogando, as oportunidades vão estar aparecendo pra ele e ele tem que começar a botar a bola pra dentro, né? Então, acho que também é mais fácil. Hoje. Acho que é mais fácil dar a volta por cima assim, que nem o Vasco está hoje, né? Um time que com volume ofensivo, do que já foi no passado. Quando, o cara perdia um gol na cara, para ele ter uma chance para se reabilitar, tinha que esperar mais 3 jogos, porque a bola mal chegava na frente, né? Era então, ele perdeu o único lance, né? Perdeu a única jogada que podia fazer o gol. Realmente era mais complicado. Agora, então, nesses últimos jogos, por exemplo, o cara tá perdendo um monte de chance, mas tá tendo a chance de se reabilitar, tá fazendo os golzinhos ali, que mal bem, né, vai meio que segurando as pontas. Eu lamento, mas é isso, né? Porque poderia ser, nessa questão de que, assim, o jogar bem hoje não era tão impressionante. Todo mundo meio que esperava uma goleada já, né? Você vê ali a conversa, a expectativa era até de goleadas maiores. Quando começou a partida, então, isso se reforçou. Então, acho que a oportunidade maior mesmo era, por exemplo, o Pedro Raul meter logo um hat-trick hoje e meio que chutar, né? Mas não, foi o contrário. Cada gol que ele perde, fica mais essa implicância com ele, né? E mais uma vez, uma boa jogada que ele fez ia ser uma assistência pro Alex, mas o Alex estava impedido. Também foi uma boa jogada que ele fez. Mais uma vez, a boa jogada dele nem foi de gol, foi a jogada no passe pro Alex fazer aquele gol que ele estava impedido. Mas aí também o Pedro Raul vai pensar, não tô achando que o Alex, um jogador experiente como o Alex, já tá parado lá impedido, né? Acho que o Alex deu mole
Naquele lance ali, eu acho que o Pedro Raul não errou de dar um passe pro cara que tá impedido. Mas... apesar de centroavante, a missão principal ser fazer gols, ele cumpre outras funções táticas no time, né? Isso de distribuir o jogo, ele puxa a marcação mal bem, então isso ajuda a abrir. Então acho que assim é cedo para falar em alternativa, em barrar o Pedro Raul, né? Lógico, acho que não, é isso, acho que não tem nem... Não é prioridade, não pode ser prioridade. Né? E também não dá, para esperar que venha alguém agora. Acho que tem que ter, não dá para condenar ainda também. E, sei lá, acho que por enquanto a gente já tem que torcer para melhorar aí o Pedro Raul. Bom, tem outras perguntas aqui para você. Então manda aí. Terceiro jogo sem gol de Gabriel Peck. Preocupa? Pode crer, né? Até que acho que terceiro jogo que o Gabriel Peck não faz um gol, cara. Verdade. Quando os dois clássicos e agora na Copa do Brasil. É o Leão do Estadual, é isso? Olhando os times pequenos, né? Ele fez uma boa partida. Cara, não dá nem pra comparar hoje, né? Aquela parada. Eu achei que ele fez uma partida interessante, assim, mas todo mundo fez, né? Ele podia ter feito o golzinho dele. Acho que o jogo também morreu muito ali do segundo gol. No que fez o segundo gol... Você falou mensagem pra mim. O time tirou meio que o pé, o próprio... O Trem também meio que desistiu da partida, ficou aquele clima gostoso de peladão, todo mundo querendo... Ainda mais no segundo tempo, né? Que volta ali, já começa as substituições, entra o Nenê e o Ignaldo, depois até Vinícius Paiva a gente viu entrando hoje aí, os laterais também, né? O Paulinho entraram os dois laterais. E o PV. Então assim, começou a rodar o time, né? Aí fica... Aí já era, aí realmente... Aí já era. Mas nisso aí ele podia ter feito, né? Chutou. Teve o Eric. O Eric Marcos foi um que aproveitou, né? A oportunidade aí. Começou naqueles 20 minutos que valeram mesmo. Fez jogadas interessantes, fez o gol. Mais uma oportunidade que vai ser criando aí, né? Que é aquela coisa que a gente já tinha comentado no outro podcast, que assim, todo mundo queria ver o time completo. Já queria ver né? O time que vai ser o time da temporada, mas mal bem a gente aproveita esse período para ir dando rodagem e também testando as alternativas, né? E o Eric Marques vem se mostrando aí como uma oportunidade para ser se vier mais um ponta mesmo aí, que a gente espera, né? Que é uma das posições que a gente espera, a gente vai ter para jogar nas pontas esse novo reforço que deve chegar. Tem o Aureliano que está aí, também é uma pena, né? Não ter podido... Tá uma questão que falou que sentiu uma dor, mas também se fala dos bastidores que pode ser uma questão meio psicológica, se adaptando, aí começa a ficar complicado, né? Mas, de novo, torcendo para que essa adaptação aconteça aí o quanto antes. Vai ser uma alternativa, o PEC crescendo, tem o Figueiredo que está machucado também. Então são opções, né? Que o treinador vai tendo, vai ganhando para poder jogar. O Ignaldo pode jogar pela ponta, o próprio Marlon, dependendo de quem vier para o meio aí. Então, assim, o Barbieri está testando alternativas, né? Está ganhando possibilidades. É claro que ninguém espera que o Eric Marcos vá ser o titular do time ou o reserva imediato, mas vai ganhando. Mas é aquilo que a gente falou no outro vez, na semana passada, sei lá quando foi o jogo. São 38 rodadas e tem 5 substituições por jogo. Entendeu? Tem suspensão automática por terceiro amarelo. Cara, não dá para ter 11 jogadores também. E no Vasco não vai contratar 25 jogadores. Então também tem que ver o que pode ser aproveitado dos que estão lá. E até que tem alguns aí que a gente está vendo, até que está dando para aproveitar bem, né? Assim, não dá bom para saber até, né, aonde você tem mais que focar, né? Porque trouxe essa segunda-feira, por exemplo, lá, acho que não fechou ainda, mas deve fechar o tal do lateral direito lá do Galo, né? Do Galo. Pedro Henrique, né? Alguma coisa assim. Paulo Henrique, né? Porque não é um jogador que vem para ser titular, percebeu a carência no elenco de ter um lateral direito reserva. De repente, a gente com o Eric Marcos
evita o Vasco contratar de novo, né? Tá trazendo também, o Lelê pode ser um centroavante, reserva, de novo, apostas que vem para completar. De repente, nessa, com as boas atuações do Eric Marcos, a boa atuação do Rodrigo, do Barros lá, você vai ver, não precisa. De repente, volante aqui, a gente vai trazer um para ser titular, ainda tem lá como é que o outro lá? O Patrick De Luca, mais o Barros e mais o Rodrigo dá para aqui. São opções que estão surgindo, né? A gente, mal ou bem, são 3 jogadores que a gente estava fora do radar e agora estão considerando, que é o Rodrigo, o Barros e o Eric Marcos. Então, interessante, né? Vamos ver. Acho que tem que ver isso, mas é isso também, né? Não dá para tirar muito desse jogo de hoje. Todo mundo falar, pô, esse jogo do adversário é muito fraco. Acho que falar sobre a fragilidade do adversário hoje realmente é chovendo molhado. Não tem muito o que falar. E aí outra questão aí também que você falou, que não vai ter, que nem fez no gol, Ivan e o Léo. Cara, o que você tá achando disso aí? O Ivan era titular e tal, a gente achou que o Léo vinha né, eu achei pelo menos, não sei o que você achou, que o Léo vinha para talvez roubar essa vaga e brigar essa vaga, meio que chegando como sombra do Ivan para talvez brigar pela titularidade, e não foi o que aconteceu. Ele chegou assim que ele teve condição, já foi posto como titular e até agora não saiu mais. Você tem alguma... Cara, não sei muito bem o que está acontecendo. Eu gostaria de ver os dois jogando, na verdade, para a gente ter uma ideia. Sei lá. A história que o pessoal fala, quando eu vim também, achei que fosse... Porque o Ivan é um jogador que jogou mais aqui no Brasil, né? Jogou na Ponte Preta, chegou a chamar mais atenção. Esse Léo Jardim, não me lembro dele jogando no Brasil, acho que ele não chegou a jogar, não. Então, assim, era um jogador mais desconhecido, né? E o Ivan chegou antes, fez boas defesas. Só que o que o pessoal tá falando é que o Ivan ele veio por empréstimo. Isso. No final do ano. E o Ivan veio... O Léo, aliás, comprado por 3 anos. Então a lógica deve ser, vamos valorizar mais o cara que a gente vai ficar, né? Você acha que é por aí? É a explicação que eu vejo, porque teoricamente, né, o Ivan chega antes. O cara, como é que a gente está acostumado a ver? O cara chegou antes, tá agarrando bem. Normalmente você vai esperando o cara ter uma falha, né? Mas eu acho que no caso que deve ter acontecido aí foi, não sei se tava meio que... A impressão que eu tenho é que, assim, estavam tentando o Léo Jardim, a negociação ficou um pouco travada ali e falou, cara, a gente precisa de um goleiro. Não dá para, ao contrário de outras posições, como é que a gente vai começar a temporada sem goleiro, sabe? Os moleques aí, o Alexander e o House e o Thiago, que já tinha meio que definido que não tá no nível técnico que eles querem. Vamos trazer o Ivan aqui. Mal ou bem a gente dá tranquilidade para negociar. Não dá para improvisar o Figueiredo, né? Figueiredo, no gol a gente não dá. Goleiro ruim, pode afundar a temporada, a gente sabe muito bem, né? Então, acho que eles trouxeram o Ivan meio que como garantia. Se nada mais der certo, a gente vai ter o Ivan. Mas a partir do momento que trouxe o Léo Jardim, cara, priorizar o Léo Jardim. Às vezes pode ser a preferência até do próprio Barbieri, não sei, né? Mas a impressão que dá é que apesar, né, de a gente não ter visto ainda o Léo Jardim fazer grandes atuações, porque desde que virou titular, o time do Vasco, os goleiros têm tido pouco trabalho, né? Essa é uma verdade. O time do Vasco tem conseguido marcar bem em cima, os adversários mal chegam no gol do Vasco, né? O Cano chegou 2 vezes e meteu 2 vezes, mas não tem culpa do Léo também. Né? Justamente. Então, assim, não dá nem para bater aí no peito e falar que o Léo Jardim é melhor do que o Ivan, mas aparentemente... eu acho que pode ter uma preferência aí do Barbieri e talvez tenha tido esse negócio também. Olha, se você achar que o Ivan é melhor, bota o Ivan. Mas se tiver na dúvida, não fica fazendo esse rodízio que eu gostaria de ver o rodízio, mas talvez não fale para ele para não ficar fazendo rodízio, porque tem a cláusula, né, que se o Ivan jogar não sei quantos jogos, o Vasco tem que comprar. Aí, gastar, talvez tenha uma coisa assim, não, gastar esse jogo dessa cláusula
esses jogos da cláusula só para testar, não vai rolar, não, Barbieri. Bota aí. Então, acho que talvez se é tudo igual, né? Se achar que. Exatamente. Se é igual, vai com o que já é nosso. Se achar que precisa botar outro, e vai. Acho que aí o Abel também, que, né, faz essa ponte aí entre a diretoria e o técnico, tem que ver isso, né? Pra gente, pô, sei lá, eu não sou dono do time, não é dinheiro meu, pra mim, azar. Pra mim, compro os dois e azar, não é problema meu. Mas não é isso, né? 777 não tá aqui pra sair gastando de qualquer maneira. A gente já falou sobre isso também. Beleza. É isso aí. Eu acho que assim, eu também tô assim, ó, sem grandes críticas, porque eu acho que esse começo de temporada é para testar mesmo, sabe? É para fazer as alternativas, é para o Pedro Raul calibrar. Eu acho que a coisa vai começar a pegar mesmo quando chegar na semifinal, né? Semifinal do Carioca ali, aí o time já tem que entrar, pô, com resultado, atrás de resultado. Quem não tiver funcionando tem que começar a funcionar, que aí são 4 jogos, né? E aí depois já começa. Próxima fase da Copa do Brasil, eu não sei se... Acho que é sorteio de novo, né? Não, acho que deve ser, senão a gente já deveria saber quem que pega. Mas enfim, a tendência é que já vem um jogador um pouco mais complicado, o empate já não serve mais, o empate já vai para pênalti, então o time que já tem que entrar com um pouco mais de seriedade, e depois é campeonato brasileiro, né? E aí tem que aproveitar cada ponto, né? Tem até a questão aí também da possível volta do Andrei, mas que viria só por 15 jogos, mais ou menos. Porque você viu que o Palmeiras até desistiu do empréstimo, porque parece que o Chelsea está querendo ele de volta no meio do ano e quer que ele vá para o Mundial. O Mundial é sub-20. Eu acho uma boa, cara. Pô, não, tá certo, o Chelsea. E pro Vasco também é bom. Vale. Pô, 15 jogos. Vale. Cara, 15 jogos é o quê? Um terço dos jogos que a gente vai... Exatamente. 15 jogos é um terço do campeonato, mais um terço do campeonato. E, pô, são 45 pontos disputados, né? Ponto pra caralho. Então, pô, sim, acho que o André pode ajudar muito aí. Apesar de ser um time completamente diferente, ter uma tática diferente, então, pô, ele conhece o Januário, conhece ali um monte de jogador. O cara não vai ter essa coisa de se reentrosar, sabe? Acho que ele entra ali. Se puder pegar, eu acho excelente. Ótima ideia. E se o Palmeiras não quer por 15 jogos, eu entendo. O Palmeiras tem que arrumar lá o time deles. Problema do Palmeiras, não sou palmeirense, não é problema meu. Agora, pro Vasco, eu acho que seria uma boa, sim. Com certeza. Bom, agora... Segunda-feira tem Vasco Boa Vista. Só segunda-feira, porra. Essa máquina. Agora é aquela ansiedade, né? Exatamente. Segunda-feira tem Vasco Boa Vista. Aí, provavelmente, se tudo der certo, nada der errado, a gente volta aí com mais um podcast. E é isso. E até lá a gente vê quanto que é o próximo jogo, que eu nem sei. Eu sei que o próximo é na segunda-feira, 8h30, né? Acho que é isso. Não sei que horas é, mas é isso. Depois do jogo. Boa Vista. Se tudo permitir. Aí depois do jogo, dá uns minutinhos, a gente aí já vai gravar e depois alguma hora sai isso aí. Sai agora... antes do Portal 9 entrar, a gente já tá... Pois é. Beleza, então. Beleza, então. Então valeu, galera. Deixa os comentários aí, o que vocês acham. A gente vai se falando. Valeu. Valeu, Brunão. Até mais.